No vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto que você precisa investir em um dos fundos imobiliários mais famosos da Bolsa de Valores, o MXRF11. Quanto que nós precisaríamos investir ou você precisa investir para receber um salário mínimo neste fundo imobiliário? Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para quem não conhece, Maxi Renda é um fundo imobiliário muito conhecido no mercado financeiro. É o fundo imobiliário que possui mais investidores atualmente na Bolsa de Valores e possui algumas informações bem interessantes que faz jus a essa fama toda, né, que faz e atrai cada vez mais e mais investidores para investir em suas cotas. Eu vou analisar com vocês algumas informações e consequentemente vou mostrar também como que você pode calcular, né, e como que você pode fazer a conta também para atingir as suas metas. Se for receber um salário mínimo ou qualquer outro valor, o processo vai ser o mesmo ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final e vamos direto para o que interessa, não é mesmo? Antes de tudo, eu só queria te perguntar se você já investe em Maxi Renda, né? Se você é um dos investidores, se você faz parte de um dos 900 mil investidores que o Maxi Renda possui. Deixa aí nos comentários para eu saber se você já investe nesse fundo imobiliário ou se qual é a sua opinião a respeito deste fundo. E o Maxi Renda é um bom fundo imobiliário, isso é inegável, né? Existem bons indicadores e, claro, as suas estratégias também, a gestão que fica por trás desse FII é uma boa gestão e uma estratégia voltada para um portfólio bem interessante e algumas informações que são relevantes a respeito do Maxi Renda. Primeiro, seu preço de negociação hoje, né? Ele está sendo negociado a R$ 10,67. Seu preço de cotação no último fechamento, né? Os seus últimos dividendos pagos nos últimos 12 meses são acumulados aqui de 12,37%. E nos últimos 12 meses as cotas do MXRF11 se valorizaram 5,75% e aqui 0,38% só no mês de agosto. Além disso, também possui alguns indicadores bem interessantes, né? Além do seu portfólio que nós vamos analisar logo em breve. Aqui o seu valor patrimonial, né? O seu valor justo. Quando você ouvir falar da palavra valor patrimonial por cota, é basicamente seu valor justo, ou seja, o tamanho do seu patrimônio, que no caso do MXRF11 é de 2,5 bi, é 2,5 bilhões de reais, é um patrimônio consideravelmente grande, né? Estamos falando aí de 2 bilhões e meio de reais, e aqui o seu PVP, que é o seu preço de negociação pelo seu valor patrimonial, que está de 1,07, consideravelmente um pouco caro, né? Ele já se valorizou bastante e provavelmente em algum momento, dependendo do que aconteça com a nossa economia, ele volte a ficar um preço mais atrativo e mais barato para se comprar, né? Um PVP desse tipo, nesse patamar de 1,7, ele respectivamente é um fundo imobiliário caro. Inclusive, já trouxe outros vídeos aqui, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, eu vou deixar aqui no cantinho desse vídeo, onde eu já falei sobre outros fundos imobiliários que têm um preço interessante também e podem ser boas opções de investimento para vocês estudarem e possivelmente até adicionar à sua carteira de investimentos. Outra coisa interessante sobre o próprio Maxi Renda é a sua liquidez diária, né? O volume de negociações diariamente aqui é por volta de 10 milhões em negociações, ou seja, compra e venda de cotas, né? Se o seu problema, no caso de compra e venda, você não vai enfrentar um problema, pois esse fundo imobiliário, pelo mesmo fato de ser um dos que tem a maior quantidade de investidores, possui uma liquidez também muito alta, né? 10 milhões de negociações e uma participação aqui no índice geral de fundos imobiliários, o IFIX, de 2,4%. Então ele já representa, dentre todos os fundos imobiliários aí que nós temos em negociação, mais de quase 2,5% é só o Maxi Renda que representa. A taxa de administração desse fundo imobiliário, mesmo não estando informado aqui, é de 0,90 ao ano. Então é uma taxa de administração bem baixa considerando aí outros fundos imobiliários. E o seu preço de cotação, né, como é de base 10, no caso aqui ele está sendo negociado a R$ 10,67, ele tem o seu preço sempre negociado entre 10 e 11 reais. E ele fica sempre a um preço atrativo para quem quer investir, para quem está começando, principalmente aquele investidor que está iniciando hoje com pouco dinheiro, né? Às vezes fica muito mais fácil você comprar uma cota de Maxi Renda do que comprar uma cota de um fundo imobiliário que custa ali R$ 100. Muitas vezes a realidade daquele investidor que está começando é outra e ele vai começar com pouco e ele quer começar bem e aí ele busca o Maxi Renda. Aqui algumas informações também sobre os últimos dividendos pagos, né? O último dividendo que o MXRF11 pagou foi de data base 31/7, base julho, paga em agosto, é de 1,12%, uma rentabilidade muito boa também. Poucos investimentos hoje ainda estão pagando 1,12% ao mês de rentabilidade. E essas informações nós vamos utilizar para fazer o nosso cálculo. Só queria mostrar para vocês também um pouco do mapa de como que é o patrimônio deste fundo imobiliário. A composição deste fundo imobiliário é basicamente, de acordo com o relatório gerencial disponibilizado aqui pela gestão do MXRF11, é basicamente nessa proporção. Temos aqui 77% desse patrimônio de 2,5 bi distribuídos em certificados de recebíveis imobiliários, né, que são títulos de dívidas ali do setor imobiliário, ou seja, o Maxi Renda investe nesses títulos de dívida
em busca de financiar e receber em algum determinado momento, com juros, por esse financiamento do setor imobiliário. Então imagine que as empresas do setor imobiliário vão fazer grandes investimentos, aí elas precisam de um financiamento. Então o MXRF11 compra esses títulos emitidos por securitizadoras, que fazem ali a asseguração desses títulos de dívidas e, consequentemente, recebe ali e garante que, respectivamente, o fundo imobiliário não vai tomar um calote, né? Porque toda vez que é emitido um CRI, existem garantias reais também atreladas àquele documento de emissão. Por exemplo, um próprio bem vai ficar alienado ali, vai ficar como garantia para alienação caso haja inadimplência e etc. Então os CRIs são basicamente títulos de investimento aí para financiamento do setor imobiliário, assim também como 5% aqui do portfólio do MXRF11 é em permutas financeiras que também estão atreladas ao setor imobiliário. É basicamente um investimento, né, de uma forma mais genérica para explicar para vocês, é investimento em propriedades, em terrenos e em SPS, que são propriedades para investimento, como por exemplo construção de condomínios para moradia de pessoas físicas ou até mesmo empreendimentos para locação de áreas comerciais. Então o MXRF11 investe nessas permutas, fazendo aí um possível investimento com garantia de uma propriedade, de um terreno, para que futuramente seja construído um imóvel e assim, através das vendas, né, receba uma parte desse retorno, ou um retorno financeiro futuro mais interessante. E aqui 16% do patrimônio do MXRF11 também é atrelado a FIIs, né? No caso aqui a estratégia do MXRF11 é investir também em cotas de outros fundos imobiliários. Então é como se fosse praticamente uma pequena parcela desse portfólio, desse patrimônio do fundo, que está diretamente ligada a cotas de outros fundos imobiliários. E aí tem cotas de fundos imobiliários de galpões logísticos, de outros fundos imobiliários de papel. E aqui nesse mesmo relatório gerencial, se você entrar no site do Maxi Renda, você consegue ter destrinchar um pouco mais de cada um desses investimentos. Como por exemplo, você consegue ver quais são os FIIs que faz parte da composição desses 16%, sobre as permutas financeiras, né, sobre os empreendimentos onde estão atrelados essas permutas, da mesma forma que os CRI também, onde nós temos a maior parte desses CRI atrelados a taxas de juros, como por exemplo o IPCA e o CDI como parâmetro. Então os rendimentos, os juros recebidos pelo FII vêm basicamente do comportamento dessas duas taxas de juros, o IPCA, que é a inflação, e o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa de juros ali bem próxima à nossa taxa Selic. Então tem comportamentos um pouco diferentes, mas o perfil do MXRF11 é basicamente um perfil mais voltado para segurança e um bom retorno, né? É o famoso high grade, o perfil high grade, que busca mais segurança e uma rentabilidade também, diferente de outros fundos imobiliários que tem um perfil já high yield, que aí é voltado para exposição um pouco mais de risco e também um retorno maior. Alguns exemplos de fundos imobiliários que são nesse perfil, que você pode acompanhar, e você vai ver que esses fundos imobiliários obtiveram muitas quedas tanto nos seus proventos como também nos seus preços de negociação. Por exemplo, dois fundos imobiliários que eu poderia citar, HCTR11 e o DEVA11, são dois exemplos de fundos imobiliários que foram bem afetados, principalmente por estarem atrelados a investimentos de um risco mais agressivo. E por isso que é importante você entender um pouco disso. Então, eu sempre indico que vocês estudem o máximo possível sobre o portfólio do fundo imobiliário, independente de ser Maxi Renda ou não, e que você entenda um pouco melhor, busque entender um pouco melhor sobre as qualidades que cada um desses investimentos, compondo aí o seu portfólio, tem de comportamento e podem influenciar diretamente nos resultados tanto do fundo imobiliário quanto da sua carteira de uma forma geral. É muito importante que você analise, quanto mais informações você tiver, melhor, para que você faça um bom investimento. Mas o portfólio do MXRF11, por ser um portfólio muito grande, muito bem diversificado, né, são bons investimentos, a equipe de gestão faz um ótimo trabalho quando se fala de gerir recursos. Um dos principais motivos que fazem as pessoas investirem nele é este, né? Uma boa gestão, voltada com um bom portfólio diversificado entre propriedades físicas através de permutas, cotas de outros fundos imobiliários, fazendo um papel praticamente de um fundo de fundos, e também uma parte atrelada a papéis. Então o fundo imobiliário tem uma diversificação, né, em vários segmentos ali de outros fundos imobiliários também. Além do seu preço de data base, né, que nós já vimos aqui a respeito, e outros indicadores também, como a própria rentabilidade. O fundo imobiliário vem pagando bons rendimentos consistentemente, e ali no caso da rentabilidade quase de 13% ao ano, também não deixa a desejar. Mas vamos direto também ao que interessa, que é descobrirmos aqui quanto que nós precisaríamos investir, ou você precisaria investir hoje,
neste fundo imobiliário para receber um salário mínimo de renda passiva todos os meses. Levando em consideração as últimas informações divulgadas pelo fundo imobiliário, nós temos aqui o último dividendo pago, a rentabilidade mensal que esse fundo imobiliário pagou, né, que é de 1,1204, arredondando fica 1,12%, e o seu preço de cotação base lá, que estava até mais caro do que o que está sendo negociado hoje, que é de R$ 10,67. Aqui eu já fiz uma pré-definição, uma predisposição do que nós queremos obter, as informações relevantes, e aí eu vou mostrar para vocês como é bem simples você descobrir o quanto você precisa investir tanto nesse fundo imobiliário como em qualquer um outro para atingir sua meta. Por exemplo, eu quero investir em Maxi Renda até atingir os meus primeiros R$ 50, ou eu quero investir em outro fundo imobiliário de outro segmento para fazer ali uma boa divisão, tanto de rendimento quanto de valor investido. Por exemplo, você poderia querer receber um salário mínimo em 4, 5 fundos imobiliários diferentes. Então você poderia dividir numa proporção, por exemplo, de 20% para cada. Cada FII vai me pagar 20% do meu salário. E aí compondo ali o meu salário mínimo. Mas aqui, como se trata apenas de mas você pode utilizar a mesma informação, o mesmo processo para todos os outros fundos. Vamos supor que o nosso objetivo de renda, que é um salário mínimo que hoje é de R$ 1.320, e vamos fazer uma conta que é bem simples, né? Para fazermos o cálculo e descobrir o nosso investimento necessário, é basicamente o seguinte: pegamos o valor que nós desejamos obter de renda, o quanto eu desejo receber mensalmente, no nosso caso 1.320, e vou fazer uma divisão pela minha rentabilidade que aquele fundo imobiliário pagou ou paga, em média mensalmente. Se pagar 1%, eu coloco 1%. Se pagar 1,12% ou se paga um pouco menos, eu vou levar em consideração, ou eu pego a informação da rentabilidade mensal, ou eu posso utilizar uma informação, por exemplo, da média do ano que aquele fundo imobiliário paga e dividir por 12 e utilizar a média mensal para eu ter uma informação até mais dentro do cenário real. Então fica uma dica para vocês. Eu fazendo esse processo de divisão, eu consigo chegar ao fator multiplicador ali, que é o valor do investimento. Se eu quero receber 1.320 com uma rentabilidade de 1,12%, automaticamente eu preciso ter no mínimo R$ 117.815,07 investidos só em MXRF11 para receber o salário mínimo. Lembrando que são com base nessas informações aqui que foram divulgadas no último mês, e isso aqui pode mudar um pouco para cima, para mais ou para menos, de acordo com o preço de compra que você tenha. Por isso que é sempre interessante lembrar, comprar fundo imobiliário barato te traz mais poder de segurança e muito menos investimento, e muitas vezes receber mais proventos em contrapartida, além de ter uma valorização também maior das suas cotas, Se você, por exemplo, comprasse esse fundo imobiliário com preço abaixo de 10, hoje você teria uma rentabilidade ali de 70 centavos por cota, basicamente, e teria os mesmos R$ 1.320 em proventos recebidos mensalmente. No caso aqui, o nosso investimento é 117 mil. A gente já fez a primeira conta, Já fizemos a primeira conta, que foi o nosso objetivo de renda pela rentabilidade média mensal. Chegamos ao nosso valor de investimento necessário aproximado. Isso nos dá também outras informações. Se eu quero descobrir quantas cotas eu vou precisar também, eu posso pegar o meu valor de investimento, Já fiz o meu cálculo de investimento e vou dividir ele pelo meu preço de cotação base, ou como base do último fechamento, ou como base do dia também. Eu vou usar o 10,71, que foi a cotação base divulgada ali na divulgação dos proventos, no caso dos 12 centavos. E aí nós temos aqui uma quantidade de cotas em MXRF11 de 11 mil cotas, e aqui o rendimento mensal que isso nos traria, que nada mais é do que uma conta utilizando a quantidade de cotas vezes a rentabilidade que cada cota pagou por mês, Eu multiplicando aqui, vou até fazer novamente, a quantidade de cotas vezes o provento pago por cota, eu chego no meu salário mínimo recebido. Então, neste cenário, com essas informações que nós obtivemos ali do site de análise, nós precisaríamos nesse cenário de basicamente um pouco ali próximo de R$ 118 mil para receber um salário mínimo de forma mensal, com o MXRF11 pagando 1,12 por mês e 12 centavos por cota. E você pode utilizar esse cálculo para fazer com qualquer outro fundo imobiliário, Como eu falei, você pode mudar o valor. No caso aqui, estamos utilizando um investimento, imaginando uma renda de 1.320. Se fosse R$500, automaticamente nós já temos a mesma informação. O investimento seria de 44 mil e uma quantidade de 4.167 aproximadamente de cotas e um rendimento de R$500. Se fosse para receber R$100, a mesma coisa. Para receber R$100 hoje precisaríamos de pelo menos R$8.900 investidos, e assim sucessivamente. E para muitas pessoas pode até parecer difícil atingir essa meta, mas com o passar do tempo
e mais dedicação você tiver e uma boa estratégia para fazer apostas mensais, todo mundo consegue atingir o seu salário mínimo em renda passiva. E claro, também eu vou aconselhar, como eu sempre aconselho nos meus vídeos, é que você não invista jamais todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário. Aqui foi só mesmo para sentido de aprendizado e para mostrar, né, quanto que nós precisaríamos investir hoje se fôssemos investir em um só fundo imobiliário, quanto receberíamos de salário mínimo. Mas o mais correto é, da mesma forma que eu já expliquei em outros momentos, dividir esse mesmo valor investido em outros fundos imobiliários que também têm bons indicadores, que trazem uma boa segurança para que você tenha uma garantia melhor e até possivelmente uma rentabilidade mais dentro do cenário real que nós vivemos e também mais segurança, né? Que são duas coisas importantes para o investidor. Na minha opinião, as duas coisas mais importantes na hora de investir é o preço e a garantia, a segurança que aquele investimento no ativo está trazendo para mim naquele momento da compra. No longo prazo, isso impacta diretamente nos meus resultados, né? A minha visão de investidor é essa. E vocês? O que vocês têm de visão como investidores? Se você gostou desse vídeo te ajudou a entender um pouco mais a respeito de investimentos, eu peço só que você deixe seu gostei, compartilhe se for possível com seus amigos. Querem aprender sobre investimentos? Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.